bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 8, onde Paulo vai falar sobre incentivo à contribuição. E eu quero te dizer que você não caiu nesse vídeo por acaso, foi sem querer, não. Você está aqui para aprender um pouco mais sobre o Evangelho e fazer o devocional de hoje junto comigo. Quero te dizer também que você é chamado a cumprir a grande comissão. Pode ficar com você. Você é chamado a cumprir a grande comissão. E de forma muito simples, eu vou ler a Bíblia junto com vocês e conforme o Espírito Santo ministrar em mim sobre algo, eu vou falando e ministrando para vocês também. A Isa, minha melhor amiga, está aqui comigo. Se ela quiser participar em algum momento, fique à vontade, tá bom, amiga? Amém. Então, 2 Coríntios capítulo 8. Quero orar para que o Espírito Santo use a minha boca, use a vida da Isa também, a boca dela, para que todos aqueles que estejam ouvindo possam participar nos comentários, contar pra gente o que Deus está falando com eles e nos contar testemunhando como Deus, Jesus, o Espírito Santo tem mudado a sua vida. No nome de Jesus Cristo, Pai, fala conosco agora nesse momento. Vamos começar. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Quer dizer, aparentemente havia muita miséria e muita generosidade ao mesmo tempo. Como podemos ser generosos se nos falta? Mas quando temos o transbordar de Cristo em nossa vida, nós sabemos que a sua graça nos basta. E quando a graça nos basta, nós transbordamos em generosidade com as outras pessoas, dividindo o pouco que a gente tem. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, que seria o pessoal que ajudava os comissionados por Cristo a levar a palavra. Então ajudavam com alimento, com estadia, com dinheiro, porque muitas coisas para ser feito depende de dinheiro, né? Nos dias de hoje, por exemplo, enviar um missionário para algum lugar, às vezes depende do transporte, eventualmente é avião, às vezes é trem, às vezes é navio, às vezes é carro, ônibus, mas tem certas coisas que realmente dependem de dinheiro. E tem uma situação, eu vi uma missionária contando um testemunho aqui no Brasil, aliás, que ela foi num lugar, eu não vou lembrar o local, nem exatamente como era o testemunho, mas ela chegou no local e ela foi numa casinha orar por umas crianças muito, muito, muito pobres. Tem muito tempo isso, muitos anos mesmo. As crianças eram crianças e hoje a pessoa já é um homem adulto. E aí, nesse local, ela orou e foi embora. De repente, a criancinha veio atrás dela com 10 ou 15 centavos. E ele disse assim, eu quero doar para você. E ela olhou aquilo, poxa, 10 centavos? O que eu vou fazer com isso, né? Mas não tinha a ver com o que ela ia fazer com isso, mas sim com o que Deus queria fazer na vida daquela família naquele momento. A mãe trabalhava e ela deixava para cada filho dinheiro para comprar um pão e um ovo, que dava 10 centavos. E ele deu, acho que eram 3 irmãos, e cada um deu seus 10 centavos de livre e espontânea vontade, dizendo que eles queriam contribuir para a obra e que Deus faria na vida deles. E ela disse, mas o que vocês vão comer então hoje? Eles disseram, hoje nós vamos jejuar. E isso, eu não estava lá, eu não participei, eu só ouvi esse testemunho, mas imaginar o tamanho da fé dessas pessoas. E muitos anos mais tarde, essa missionária voltou nesse local e foi naquela casa e descobriu que essa pessoa, aquela criança, que era o mais velho dos 3, ele tinha se formado em engenharia, se não me engano, e ele morava numa casa absurdamente linda, servia ao Senhor Jesus e realmente Deus transformou. E aí o rapaz contou muitas coisas para a missionária. Então a nossa generosidade, ela vem de verdade quando a gente não tem. Porque quando a gente tem é fácil dar do que sobra, mas quando a gente não tem, a gente dá daquilo que era tudo que a gente tinha. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim,
recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir, porque de verdade é sempre um privilégio contribuir. A primeira vez que eu contribuí com a igreja, eu lembro disso com muito amor, porque nós estávamos... hoje a minha igreja vai fazer 8 anos agora em março. A minha igreja nasceu numa garagem e foi para um primeiro galpão, um grande galpão. Hoje nós já estamos no segundo galpão, que é bem maior, mas nesse primeiro galpão eu me lembro que a gente passava muito calor no verão aqui onde a gente mora, em Santa Catarina, é muito, muito quente e abafado. E era muito difícil ficar dentro do culto, mas ficávamos, né? Por amor a Jesus. E eu sempre pensava assim, o dia que eu ganhar na Trimania, que é uma aposta que tem aqui, tipo, regional, né? Como se fosse uma loteria só para a região, eu vou comprar os ares condicionados dessa igreja. E eis que chegou o tempo em que eu poderia contribuir de verdade com esses ar-condicionados, que uma empresa estava vendendo cada ar-condicionado grande, assim, não sei quantos mil BTUs, por 3 mil reais cada um. E eles tinham 4 ares. E aí, 2 pessoas tinham doado 2 ares já, o valor completo, e tinham 2 para comprar. E aí, eu me lembro que eu pensei, eu não tenho o valor todo, só tenho o valor de metade de um. E aí foram lá, uma pessoa doou o valor todo. E daí, de repente, outra pessoa foi lá e doou metade do último ar, doou metade do valor. E aí o Espírito Santo me disse, você não tinha o dinheiro para dar metade? Então não dê. Eu tremia tanto, eu não fui nem falar com o pastor nem nada. Eu corri lá atrás da maquininha, passei o meu cartão, eu tremia para apertar nos botões, porque era R$1.500, era muito dinheiro. E eu fiz a minha primeira doação. Esses ares foram pro Novo Templo, estão lá até hoje. Cada vez que ligam o ar-condicionado, eu olho para eles e penso, eu contribuí para a obra do Senhor. É maravilhoso. E esse dinheiro nunca me fez falta, tá, gente? Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam. Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se a prontidão e contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Eu disse certo, gente. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês, quando houver necessidade, entende? Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus por ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Mas Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando fomos ministrar esta doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosidade, essa generosa oferta. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes
e, de muitas maneiras, já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor de vocês, a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos em vocês. Você imagina você ouvir que você é uma honra para Cristo? Isso deve ser incrível, né? O dia que a gente chegar no céu, vai ser assim, Jesus falando, caraca, não, ele não vai falar gírias, né? Mas ele vai dizer o quão feliz ele ficou com as obras que tu fez. E se você não tá podendo fazer a obra em si, ir para o campo fazer, então você investe em quem pode fazer, você investe em missões, você investe nos missionários, você investe na igreja, na obra do Senhor. Oferte. Ofertar na vida de alguém é plantar sementes na sua própria vida, porque você está espalhando de alguma forma o evangelho sem necessariamente precisar estar indo. Então tem essa maneira de você cumprir o ID sendo comissionado a ofertar também. Espero que essa palavra tenha falado com você, falou demais comigo, com a minha vida, e eu espero você no próximo vídeo. Envie esse vídeo para quem precisa receber. Beijo!